Karina, eu já até cantei essa bola aqui com o Leandro um pouquinho antes sobre esse estudo do Conectas Direitos Humanos, sobre a pandemia, que é coordenado pela Deise Ventura, a gente já comentou sobre ela aqui, inclusive, e eles analisaram 3 mil normas do governo desde 2020, mostrando como essas 300 mil mortes, mais de 300 mil agora, são uma escolha consciente da gestão federal. E daí eu já comentei com ele também ali com o Leandro sobre essa decisão de Cássio Nunes Marques, que também entra nessa discussão que a gente faz sobre decisões conscientes que levam à morte de pessoas pela Covid-19, né? Thalita, isso é tão absurdo, porque isso não tinha que estar nem sendo discutido, né? O ambiente de cultos, de igrejas, é um dos ambientes mais propícios à disseminação do vírus, né? A que as pessoas se infectem ali. Então é muito triste que se use da fé das pessoas para isso, sem tomar essa decisão. É isso que você colocou, a gente já falou um pouquinho antes, já falou semana passada. Não é inconsciente, parece que a visão é a gente vai gastar menos, então a gente vai fazer várias coisas para que as pessoas se contaminem logo e a gente passa isso na história. E na verdade isso não vai acontecer. Não é assim, essa doença já mostrou a que veio, a gente tem uma ampliação muito grande. Hoje a cepa que mais está rodando no Brasil é a P1, a do Amazonas, e a P2 que iniciou no Rio de Janeiro. Então o Brasil tem sido esse lugar de grande disseminação. Quanto mais encontros houverem, Thalita, quanto mais isso acontecer, mais essas cepas se distribuirão e mais outras cepas poderão aparecer, que a gente não sabe como, fica sem dar para saber o que é. Então isso é uma coisa assim absurda. Eu digo assim para as pessoas, se as pessoas têm fé, são pessoas que na verdade têm compromisso com o bem-estar e com o bem comum, com o bem das pessoas, né? Eu tenho certeza que qualquer que seja a sua fé, qualquer que seja o seu Deus, né, a sua orientação, é muito importante que você pense nos outros. E sair para se contaminar nesse momento é também se dizimar, é dizimar uma população, né, as pessoas. Então, fique em casa, por favor, ore, faça o que quiser, coloque a sua fé, e a fé deve ser para cada um do seu jeito. Isso é muito importante. Não é momento da gente sair para aglomerar em lugar nenhum. Deixa eu incluir nessa conversa essa questão que a gente trouxe ali na abertura sobre a fome. Assim, é metade da população brasileira que passa fome, não come adequadamente nesse momento. A gente tem um auxílio emergencial que é ínfimo, não é suficiente para que as pessoas consigam comprar alimentos, se alimentar, fazer compras nos mercados. A gente sabe que os preços estão abusivos nos mercados. E daí, é claro, que uma pessoa com fome fica com a saúde debilitada, acaba com a imunidade debilitada, é claro que pode pegar a Covid-19 com maior facilidade. Como que você vê essa situação? É uma questão de saúde pública também quando a gente discute o problema da fome, né, Karina? Totalmente, Thalita, totalmente. É fundamental que a gente tenha, não só, né, aquilo que a gente já falou, distanciamento, uso de máscara, o cuidado, mas você tem que ter um governo que cuide das pessoas. E para cuidar das pessoas nesse momento, isso é um direito humano. A alimentação é o mínimo possível, alimentação, saúde, né, a possibilidade de cuidado aqui nesse momento. Então, não dá para a gente garantir tudo o que é necessário para conter a pandemia sem um auxílio emergencial ou o que quer que seja minimamente possível, porque a gente sabe que o que está proposto aí não dá para comprar comida, e outras ações também, né, Thalita? Todo mundo que se alimenta mal vai adoecer mais, isso está completamente ligado. Tem uma questão de poder se cuidar menos do ponto de vista da higiene, também dos cuidados, né, de ter acesso à água, ter acesso a todas as outras condições. A comida, a alimentação, a possibilidade de vivência das pessoas, das suas famílias é fundamental. Então, acho que a gente, inclusive, tem que estar todo mundo junto. Essa é uma questão do Estado, do governo, mas também da solidariedade de todos nós, de entender o que é que está acontecendo nesse país. A gente está numa situação, realmente, eu digo assim, situação de guerra, da vida contra a morte, e a gente precisa vencer isso juntos, né? E eu acho que isso é uma consideração fundamental. Sem alimentação, né, as pessoas dizem saúde, educação, vacina, pão, alimentação, a gente realmente precisa que todo mundo esteja alimentado, cuidado, vacinado, para que a gente enfrente essa e vá ter mais esperança no futuro do nosso país, que está difícil. Essas imagens que vocês acompanham aqui com a gente são da Pastoral do Povo de Rua, que é tocada pelo padre Júlio Lancelotti, na capital paulista, e essa fila aí é de pessoas esperando, então, alimentação. Isso no centro de São Paulo, uma fila que cresce a cada dia, a cada semana.
o padre Júlio Lancelotti posta novos vídeos e a gente vê essa fila crescendo. Então, ao longo dessa semana aqui no Bom para Todos, a gente vai voltar a discutir essa questão sobre a fome aqui no Brasil, sobre como o Brasil volta a esse mapa da fome, que é uma situação muito lamentável. Karina, só para finalizar, a gente tem pouquinhos minutos agora, eu queria falar sobre a questão da patente. A gente ouviu também o Papa Francisco falando sobre países mais ricos, distribuindo vacinas para os países mais pobres. A Organização Mundial da Saúde está fazendo esse apelo ao governo brasileiro para apoiar a suspensão das patentes das vacinas. O Brasil é o único país dessas nações não desenvolvidas a não apoiar essa quebra de patentes. Por que seria importante que o Brasil apoiasse que essa quebra de patentes acontecesse para que a vacina fosse distribuída mais facilmente? Seria isso, né, Karina? Isso, é um pouco mais complexo assim do que isso, Thalita, porque existem várias questões. Não basta quebrar a patente, você tem que ter possibilidade de transferência de tecnologia, pessoas e institutos, como a gente tem o Butantan e a Fiocruz, que possam realizar isso, assim como a gente fez também com alguns medicamentos que a gente tem quebra de patente, por exemplo, medicação para o HIV, os medicamentos genéricos, né? Então é super importante que a gente tenha, num momento de crise sanitária, de emergência sanitária, isso está pensado, visto, pelo menos a suspensão da patente por um tempo. Agora, não é porque você suspende patente que da noite para o dia você consegue começar a produzir, porque você precisa saber, ter conhecimento, é como se fosse uma receita que se passa e precisa existir tecnologia. Então, a primeira coisa que o Brasil tem que fazer é estar do lado dos iguais, das pessoas que de fato precisam, dos países, das nações. Essa é uma questão também diplomática, né, Thalita? Como é que se lida com isso? Como é que uma outra coisa que a gente está bem fragilizado em nosso país? Então, sim, é importante que o Brasil esteja a esse lado. Não é a coisa mais simples do mundo. A quebra de patente prevê várias coisas, existem várias formas de fazer isso. Suspender patente e, por exemplo, trabalhar com a questão da transferência de tecnologia para os lugares que têm essa potência, que têm essa possibilidade para que a gente produza mais vacina, porque, de fato, é a vacina, né, junto com o isolamento, com o uso de máscara, com todos esses cuidados que você já colocou, com atenção à fome, né, o país sai, o Brasil sai, já tinha saído do mapa da fome e volta. Isso é uma coisa, como brasileira, muito triste da gente vivenciar. A gente que é um pouquinho mais velho, que viu o país fazer essa ascensão e ver chegar aqui de novo, isso é muito triste. Então é fundamental que a gente esteja do lado de quem mais precisa. Eu acho que o importante nesse momento é a vida, é a sobrevivência das pessoas, é a possibilidade de reconstrução de um mundo um pouquinho menos desigual, né, Thalita? Karina, dentro dessa explicação que você trouxe sobre as patentes, qual é o significado do Brasil sendo contrário a essa liberação da patente? Eu acho que a questão, assim, primeiro que isso não vai mudar do ponto de vista internacional, mas o Brasil passa a ter muita dificuldade do ponto de vista diplomático, de transferência de tecnologia, de articulação com aquilo que se conseguiu por suspensão de patente, porque, na verdade, a quebra de patente ela tem a ver com a questão de propriedade intelectual, com várias outras coisas que a gente precisaria mais tempo para conversar sobre isso. Mas o Brasil ficar fora, por exemplo, você tem a Índia a favor, o Brasil fora ainda produz um monte de coisa e a gente fica sem acesso a essa discussão. É claro que a gente vai de novo para o fim da fila quando a gente não está junto com aqueles países e com aquelas nações e com a Organização Mundial de Saúde que possa produzir coisas para melhorar a saúde da população mundial, né? Não tem lado de fora aqui, na verdade. O mundo é um só. E se o Brasil continuar assim, é ruim para o Brasil, principalmente, mas é ruim para toda a humanidade, né, Thalita? Claro, perfeito. Karina, mais uma vez, muito obrigada pela participação. Sempre muito bom te ouvir. Um beijo enorme para você e até semana que vem. Um beijo enorme, se cuidem, fiquem em casa se puderem e até a próxima.